Nós vamos assim respirar bem profundamente. Nós vamos mentalizar os guardiões adentrando o nosso lar com as suas tochas, fazendo toda uma asepsia, tirando formas, pensamentos, sentimentos, medos, inseguranças. E nós vamos buscar a sintonia com Luiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com Maria Amélia. E nesse instante nós vamos até o Hospital Santa Cruz, nos unindo a todos os espíritos que junto conosco estudam, formando essa corrente de luz, de amor, de fé e de esperança. Nós vamos sentir todo esse amparo, a expansão do nosso coração e a expansão dos nossos pensamentos. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com fraternidade e com muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Alguns companheiros de ideal, né? Isso. Ainda alguém pegou esse pedaço? Não, eu coloquei. Alguns companheiros de ideal ainda despreparados para tal realidade, quando regressaram de tais incursões, tiveram legítimas crises de descrença e destempero emocional ante o que presenciaram. Julgaram-nos por demais rígidos, incisivos e descaridosos nas medidas tomadas em favor daqueles que seguiam pelas veredas da maldade calculada. Outros, na ingenuidade de suas intenções, expuseram-se e acreditando na força do amor que supunham possuir, e acabaram sendo feridos gravemente ou envenenados por armas de avançada tecnologia utilizadas nessas regiões, sendo internados em lastimáveis condições perispirituais, exigindo cirurgias emergenciais sem as quais poderiam deparar com a segunda morte. Então, a gente, por que eu peguei isso daqui? Quais são essas regiões? São as regiões umbralinas, mas a gente fala do umbral, mas a gente pode falar, para que a gente identifique isso, é mais embaixo ainda. É onde está as trevas mesmo, onde Umbral grosso. é. E ali a gente não, para que quem lê Luiz Sérgio, quem lê um pouco de André Luiz, quem lê Vanderlei, quem lê André Luiz Ruiz, quem lê Klaus, que é o Paviani, vai entender isso. É uma região que, para aqueles que são da luz, que são chamados da luz, eles entram com uma couraça, com uma proteção muito grande. Eles não entram para o enfrentamento. Eles entram respeitando a região que eles estão. Eles são superiores, mas ninguém quer enfrentamento. Então, eles entram com roupas especiais, com aparelhos de proteção e com um lembrete. O lembrete é o de sempre. Se você não orar e vigiar, você fica, porque eles conseguem perceber pela energia o medo, a insegurança. E aí eles colocam tudo a perder. Então tem que haver a maturidade para poder ir fazer esse tipo de socorro. Quando você fala, quando você fala que se não orar e vigiar, né, a pessoa fica o quê? Fica onde? Fica lá? Você é aprisionado. Você pode ser aprisionado. Você começa a temer, né? Porque que Ah, você tá. vai ver? Você vai ver muito choro, você vai ver muita coisa que não é boa. Sim. E se você E ficar com se medo, é isso, né? Ficar com medo. você pode ficar com Sim. medo, você pode ficar com raiva. Se você Ah, não tá. tem controles das suas emoções,
Se você não entende que ali são espíritos que tomam essas decisões porque acham que é o melhor para eles, se você não tem esse preparo, Hum, acontece isso, hum. entendeu? Então, por isso que eles estão colocando aqui, ó. Carol, Oi. desculpa. Você falou esses espíritos que se colocam nesses lugares porque tomam essas decisões. Eles se autopunem? Para eles estão no comando. Certo. Eles não estão se punindo, não. Tá falando de quem? Ó, eu tô falando do umbral grosso, Do umbral grosso, tá do umbral grosso. Os espíritos que vivem lá. Isso. Tá. Esses que vão para É. socorro, aqui tá contando o tipo de um Isso, socorro, isso. né? É. Esses que vão para o socorro tem que saber o que estão fazendo realmente, porque eles lá eles estão de boa. É a região que eles comandam. E eu acho que a gente Super preparado. emendar isso com o que a gente viu ontem, né? Enquanto a gente tiver vivenciando as nossas máscaras e a gente não tiver o autoconhecimento, a gente não sabe o que tem lá dentro. E se a gente vai para lá, esse medo ele vem à tona. E aí você cai presa. Entendeu? Presa desses espíritos. É. Aqui Não era o caso da outro livro que nós lemos, que o Marcondes queria entrar. Não é esse, não é o Não, mesmo caso. Foi no do despertar Despertar. espiritual. Despertar. Despertar espiritual. Que tinha aquele Rapaz. o Rodolfo. Isso. Rodolfo. O André Luiz falou para ele, para que quem não tivesse preparado não entrasse naquela ala. E ele se achou preparado e aconteceu tudo aquilo que aconteceu, né? Então é um exemplo bom de tudo isso. Então é esse caso. É isso aí. é um caso assim, entendeu? Então, quem vai nessas, vamos dizer, excursões umbralinas é quem tem estudo, tem preparo, existe toda uma equipe, existe todo um treinamento. Se conhece plenamente. Isso tudo são desencarnados. Ah, não vai algum encarnado? Ó, para ir um encarnado, Acho que hoje em dia não iria nenhum. nenhum. Não vai nem- Mas assim, para ir um encarnado, tem que ser muito correto no que está fazendo aqui. Tem que ter um autoconhecimento perfeito e tem que saber esse desdobramento consciente, porque ele Então, vai lembrar. Hoje em dia não iria ninguém. Não iria ninguém. Não tem Não mais. acredito, não. Não acredito em ninguém. Não. Tá? O mais comum, no entanto, é o desequilíbrio psíquico, que toma conta da vida mental de quem adentra esses locais, que, sem dúvida nenhuma, é o inferno pintado por Dante Alighieri. Entendeu? Aí você fala, existe mesmo? Existe. No umbral grosso, é isso aí. Então, e aí, quem lê aquele livro O Céu e o Inferno, ele faz o comparativo daquilo que é realmente no plano espiritual, daquilo que pintou Dante Alighieri como sendo o inferno, né? E das penas, esse tipo de coisa, explicando as coisas. Então, dá para entender essa diferença. Ó, eu só vou ler mais esse pedaço, aí depois eu deixo vocês. Estar no inferno, José Mário, significa pressionar intensamente os domínios da sombra inconsciente que reside em nós mesmos, para o reino do consciente. Ninguém nesses ambientes precisa dizer sequer uma palavra para expurgar das profundezas do inconsciente a matéria mental de nossas doenças mais desconhecidas. Significa a pressão de fora que expulsa nossos próprios demônios interiores. Somente a coraça do amor vivido e sentido tem a capacidade de nos permitir transitar nas regiões da sombra e da morte, sem que nos contaminemos pelas semelhanças de tais locais, que se encontra dentro dos arquivos do nosso passado delituoso e infeliz. No final das contas, a gente lendo isso daí, ele comparou o nosso interior com aquilo que tem no umbral grosso.
Que está lá no inconsciente. Está que lá está lá no também. inconsciente. E Os aí é arquivos por do isso, nosso passado, né? Tá falando aqui. e é De por todo isso o nosso passado, desde lá, né? Desde Isso. onde, quando nós começamos. E é por isso que, na atualidade, a gente buscando o autoconhecimento para a gente se transformar, a gente tem tanta dificuldade. Porque se a gente visse o que a gente realmente é de uma vez só, será que a gente ia aguentar? Se a gente visse todas as mazelas que tem dentro de nós, será que a gente ia aguentar? Então as coisas precisam ser liberadas aos poucos, para que a gente possa ir resolvendo aos poucos, né? É que nem comer um elefante, só consegue comer ele aos pedaços, né? Não dá para comer de uma vez só. É a mesma coisa com a gente. Vamos fazendo aos poucos, né? E é por isso que a gente não evolui rápido. A gente não tem condições de evoluir rápido. Por causa disso daqui. É. Por causa desse passado. Entendeu? E aí, se a gente for buscar, mas como que todo mundo é igual? Todo mundo que está na Terra tá igual. É bem semelhante um ao outro, né? Tem uma história, um pingo ali diferente, tal, mas é praticamente igual. E aí, é aquilo que o Veludo sempre fala, né? Por que que ele consegue essa transformação? Porque ele aceita aquilo que ele é. Eu aceito o lado bom que eu tenho, o meu lado sombra. E trabalho pro lado bom. Eu vou fazer as coisas boas, porque eu sei que eu posso fazer o bem, né? E a sombra vai ficando. Porque a sombra é tudo aquilo que ele já vivenciou, tudo aquilo errado que ele já fez. Né? Então, é tocar a vida. Algo mais? Nada nessa página? Eu tinha marcado exatamente esse mesmo parágrafo do inferno que você marcou, e eu só tenho 3 também. páginas para frente, 4 páginas para frente. Então vamos tentar ver antes, porque eu acho que tem bastante coisa por aqui. Dá uma olhada só o que ele fala só no próximo parágrafo, né? Se É, irmãos queridos não são capazes de suportar a capela erguida pelas próprias mãos de Eurípides Barçanufo, com intuito terapêutico e cultural, que dirão ao contemplarem as ações e medidas tomadas por nós quando em contato com as esferas mais violentas do planeta? Então é isso, né? A gente está muito longe de poder fazer esse trabalho que eles fizeram aí nos parágrafos anteriores. Bom, pelo menos eu me sinto. Bom, na próxima página, alguma coisa? Eu acho que é muito interessante quando eles colocam assim, ó. Recentemente, quando foram mostradas fotos do Vale do Poder e uma filmagem de assistência a um dragão, as mais vastas conjecturas foram levantadas. Houve mesmo quem falasse em montagem gráfica para nos assustar. E ainda saiu da sala alegando que pediria uma transferência de local. Eles estavam em aula, né? E aí eles estavam estudando num curso e aí foi mostrado, né? Uma filmagem de um dragão. E quando fomos analisar propostas sobre como auxiliar, todos nós, os presentes na aula, mencionamos várias técnicas de doutrinação verbal, que agora percebo serem completamente inexplicáveis a esse gênero. Inaplicável. Inaplicáveis a esse gênero de tarefa. então, o que ele sabia, né? Porque assim. Doutrinar não ia adiantar nada, né? Nesse tipo de socorro não ia resolver nada. Porque o que a gente tem? Uma conversação, tocar o coração. Não ia São espíritos. fazer efeito nenhum. E por que não vai fazer efeito? É isso que a gente precisa compreender. Por que não faz efeito? Porque eles nos conhecem e sabem que nós não somos tão bonzinhos. Não. Sabe que eu me lembro? Uma vez, num trabalho em que a gente fez uma sustentação, um deles veio falando, um irmão veio comentando isso. Mas eu sei como é você.
E ele falou nesse sentido, como quem diz, o que que adianta você estar me falando assim, bonzinho, tipo, que eu sei que você sente. E eu fiquei com isso. Travou a gente? Não. Não, Não. Então, não, Solange, porque isso para eles, para o nível de um dragão, ele não. Mas não tá nem aí Mas muito pra gente, não. A gente é indiferente, assim. A gente é insignificante para ele, tá? Ele se sente superior, ele se sente no nível de Jesus, com a diferença que ele faz o mal e Jesus faz o bem, entendeu? Então, pra gente, nós para ele somos insignificantes. Então, é por entendi. isso que ele fala, não tem como doutrinar, não tem uma doutrinação. O nível da dureza é algo que a gente não compreende, entendeu? Da Você não dureza, da consegue maldade. penetrar no coração, nada amolece o coração dele, no caso, né? Ó, eu vou te dar, vamos lá, voltar ao exemplo do despertar espiritual. Aquele espírito que André Luiz falou assim: não mexa, não vá. Ele estava no Vale dos Dragões. Ele não era um dragão, né? Ele era um pouquinho melhor. E o que que ele tinha? Ele tinha um domínio mental, ele conseguia ler os seus pensamentos e ele conseguia manipular os pensamentos. É isso que eu falo. É um nível que nós não conhecemos. É muito mais superior do que nós. No sentido do desenvolvimento mental, de utilizar. Temos essa força mental? Temos. Podemos utilizar para o bem e para o mal. Ele utiliza para o mal. O controle mental. Entendeu? Então não é porque ele nos conhece. Não. É porque ele sabe como lidar. Não é a Valéria, não é a Solange, não, poderia ser qualquer um. Mas ele não está preocupado com isso. A gente é uma peça. Ele está preocupado com coisas muito mais diferentes. Deu para compreender ou não? Sim. no parágrafo abaixo, fala, Hum. lembra a assertiva de Jesus narrada em Marcos, capítulo 9, versículo 29. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, para cada necessidade uma técnica adequada. Não podemos cuidar de irmãos cujo caráter tenha como núcleo a perversidade declarada, da mesma forma que tratamos almas arrependidas e orientadas, aquilo que você falou. Para eles estão acima de qualquer coisa, Para eles diferente aquilo do está ótimo. irmãozinho que está lá arrependido, né, Está buscando o preso auxílio. lá, né? É diferente, né? É o que está preso lá, né? Então, não é os comandantes, vamos dizer assim. Para eles, aquilo lá está ótimo, é uma maravilha. Agora, quem ele captura, que deixa preso lá, é que é nesse que vão em socorro. É isso. Como que é, Leda? O que eles capturam, que prendem lá, esses que eles vão socorrer. Não, É, Não? não entendi, não entendi. ela tá falando assim, vai, vamos lá. É, Eles foram um monte de espíritos desencarnados, tal, foram capturados pelo umbral grosso lá, pelos chefões do umbral é. grosso e tal. Então, quando a luz vai socorrer, são esses que foram capturados por eles que eles vão socorrer, e não os chefões, Não, chefes. aqueles. Ah, sim, sim, sim. Com esses ninguém, talvez só grandes, né, para mexer com eles, senão. Ó, Leda, aí assim, existe um monte de poréns que a gente vai vendo aos poucos, tá? Sim. Porque senão é muita informação e aí começa todo mundo a sentir um monte de coisa. Por quê? Uhum. Eles são retirados de lá no tempo certo, na hora certa e com um objetivo, tá? A luz sempre existe. Eles só vão sair, mas eles saem.
eles saem dali na hora certa, no momento certo. Mas os primeiros socorros são as pessoas, são os espíritos que, quando arrependidos, começam a chamam por entes queridos, aí vem os pedidos e aí vem as excursões. É assim que acontece, tá? Uhum. Mas tudo é muito devagar, tá? Não é Sim. assim. Não, eu entendo isso. Eu só quis falar que eu tinha entendido quem ia ser socorrido. Era isso que eu queria dizer. E aí, assim, e a discussão da Maria Modesta com José Mário é isso. Quem vai nessas excursões? São os monges, são os padres, são as pessoas que estão prontas para ir. São os humildes, aqueles que não se acham mais do que eles são. Por quê? Porque os espíritas vão achar que vão doutrinar. É isso aí. Entendeu? Nossa, eu passei tantos anos em doutrinação, Eu manjo eu disso. manjo de... Eu manjo de espírito espírita, com letra maiúscula. Fica no primeiro quarteirão. Não entra nem na, não passa nem pela portaria. Nem para a portaria. Verdade, né? Isso Assim, aqui é a vai verdade, né? Eles começar, vão doutrinar. não tem acordo, né? Aí você fala, nossa, vocês se menosprezam. Não, gente, a gente não há menosprezo. Existe, assim, necessidade de a gente entender. Existe a busca do autoconhecimento. A gente não é anjo. Não tem jeito. Não temos nem asa. Todas quebradas, né? Então, algo mais aqui? Eu acho que é legal isso aqui. Engano, meu amigo. Querido, não fossem seus longos anos de doutrina e tarefa, sequer aceitaria por aqui manter-se nas fileiras do Hospital Esperança. De certo, como ocorre a maioria da humanidade, procuraria seus afins. Deus sabe onde. Quando vemos amigos espíritas nesta casa de amor, fazendo seus questionamentos, e muitos deles criando problemas quando deveriam ajudar, analisamos tudo isso como um processo muito natural. Faz parte de um amadurecimento que não sofrerá saltos. Tudo é devagar. A gente precisa compreender. Não dá saltos. Aí você fala assim, é muito natural. Eu acho que assim, a gente vai vendo os processos, né? E a gente vai compreendendo. A gente trabalha anos em desobsessão, a gente vai compreendendo que a bênção que a gente está ali escutando, que assim, ó, o que eu já melhorei do que esse irmão está contando. Para quem trabalha em desobsessão, é mais ou menos isso. Será que eu já consegui sarar essa ferida aqui? É assim, Virgínia? É assim mesmo, Essa história bate com a minha, bastante. né? Fica, né? Aquela Eu interrogação. lembro, só vou citar, lembro que naqueles trabalhos de desobsessão, quando mexiam, né, no telhado, aquela coisa, então vinha a ordem de não poder ninguém mexer, ninguém. Era só vibração, luz, luz. Claro, ninguém teria ali condições de mexer realmente naquilo. Eu entendi assim, lá. Então a vibração era luz, emanar luz, luz, luz. Exatamente. Eu anotei embaixo, logo embaixo, Eu natural anotei seria, a conversa, natural né? seria Chegou na o doutor condição, Inácio, eu marquei. natural seria na condição de espíritas se tivéssemos vivido na conduta o amor que só temos nos lábios. Em minha opinião, o espírita, quanto mais tempo de espiritismo, mais deveria rever tudo o que sabe e reconstruir sua opinião a cada dia sobre pessoas, acontecimentos e ideias. Chegou o doutor Inácio, né? Então, É. É que nem eu estava falando, a gente acha assim, não, eu sou, nossa, eu sei tudo, eu vou lá, vou Eu enfrentar. já li um monte de livro. Nossa, sei tudo, gente. e é muito interessante que a gente passa
uma fase quando eu pelo menos passei essa fase dentro da casa de pedra, né? Eu fiz a escola, eu fiz 2 escolas de aprendizes do Evangelho e fui para os cursos de Mérito. E aí, quando eu comecei a fazer todos esses estudos, todo mundo falava assim para mim, mas a luz está aqui. Eu falei assim, eu sei que a luz está aqui. A luz eu tenho certeza, mas tem mais coisa. E esse mais coisa é que eu não entendo. Então, muitas vezes, eu fui estudar esse lado, começando pelos dragões, fui ler Paviani, fui ler um monte de coisa. Aí você fala assim, você vai viver o submundo para conseguir entender como que eles trabalham, para entender como que se desmonta as coisas. Se desmonta o quê? Aquilo que a gente muitas vezes está lá trabalhando, 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 se perdendo no orgulho, na vaidade, em tudo, e como que eles conseguem desmontar num passe de mágica. Porque a gente dá essa oportunidade, né? Então, assim, a gente não pode. Eu fiz a opção de não me iludir, né? Ah, virei uma expert? Não, Não. não virei. Mas eu tenho assim, eu falo, a gente precisa orar e vigiar, Muito. porque senão, Não. das nossas escorregadas, a gente não precisa de muito, entendeu? Vamos continuar aqui lendo a conversa. Vamos. Estou esperando, dona Leda. Ah, sou eu que vou ler? Eu sei que você fosse continuar lendo, estava tão bom. Nesse momento da conversa, chegou o doutor Inácio Ferreira, que entrou na conversa como se lá estivesse desde o início. Modesta, como de Ah, você costume... vai voltar todo. A gente já Já está passou, Leda. voltando. Onde vocês estão, então? A gente Não, está lá na última depois da página. conversa. É, Página 31. Página 31. Por que diz isso, doutor Inácio? Aí, foi depois eu li o parágrafo de baixo que ele responde. eu não... Natural Então, seria, foi que eu li. Então, a partir daí, posso dizer algo com sinceridade, Ah, doutor? tá, é aqui embaixo. Uhum. Posso dizer algo com sinceridade, doutor? É assim que eu gosto. Fale. O senhor parece mesmo não gostar dos espíritas. Na verdade, não gosto da situação íntima em que me encontro. Quer dizer que acha que, ao chegarmos aqui, deveríamos esquecer tudo que aprendemos com o espiritismo? Ao chegar aqui, não. Tem muita gente lá na Terra mesmo que está precisando passar por uma avaliação em suas longas décadas de doutrina e começar tudo de novo. Não se trata de esquecer o que aprendemos. Isso não é possível. A questão é recomeçar sempre. Abrir mão quantas vezes se fizerem necessárias de nossas envelhecidas opiniões e ceder lugar ao bom senso, ao que ainda não foi revelado. Nós adoramos ideias rígidas, porque assim temos a sensação da verdade absoluta. É verdade, né? Isso é um velho hábito pertinente a almas orgulhosas como nós. Quanto mais certezas de nossas opiniões, mais nos sentimos seguros. Uma falta de segurança, diga-se de passagem. Sinto-me como se o Senhor fizesse um diagnóstico perfeito da minha alma. Essa rigidez nos faz pensar que estamos no controle. Controlar, controlar e controlar. É o que mais querem criaturas como nós, que ainda se encontram tão vazias por dentro e com tão dilatado sentimento de inferioridade. Digamos que precisamos, como espíritas, passar uma borracha naquilo que aprendemos e reescrever, tempo após tempo, os nossos conceitos e a nossa visão. a gente para aqui, tá? E a gente inicia Inácio, você assusta o nosso amigo no sábado. Mas é bem interessante, né? Toda essa conversa. Né? Sim. Por quê? Temos material de muita reflexão, né? Individual. Sim. Queremos o controle? Pois é, né? Somos orgulhosos ainda, estamos com esse orgulho todo de achar que se não tivesse mudança nenhuma,
ficava rígido, e aquilo era sempre daquele jeito mesmo, e não ia, a gente não precisava, aprendeu, acabou. Que nem matemática, 2 mais 2, 4, ponto final. Mas o ponto todo aí, sabe qual que é? A gente faz para os outros aquilo que a gente faz para nós mesmos. Não é isso? Como é O que é? que A que eu... gente faz para os outros? Aquilo que a gente faz para nós mesmos. Não é Sim. isso? O que que eu venho sempre alertando a todo mundo? Que está todo mundo no controle. Não está se transformando, não é verdade? Então, é isso Então, se aí. você se controla, você quer controlar todo mundo. Para se encaixar naquele ideal que você tem. E quando você não controla, tá fora das suas mãos. E aí dá aquelas É. confusões, né? Aí dá o rolo. Tá certo. É isso Agora, mesmo. se em vez de a gente tentar se controlar, a gente tentar se amar, o que que a gente vai fazer com os outros? Vai amar. 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 É questão de escolha, livre-arbítrio. A gente vai amar. Porque a gente se amando, a gente vai conseguir compreender o outro e amar. É tão simples, né? Tão simples, mas tão longe das nossas mãos ainda. Parece, né? Parece que é de uma Por simplicidade, quê? né? Porque aí a gente tem, é onde vem a reflexão. Por quê? Porque quando eu controlo, eu me sinto o quê? Importante. Não, você não Controle. se Às vezes sente. às vezes, assim, se eu tô controlando, eu estou ali, eu consigo ver tudo, tá todo mundo embaixo da minha asa, tá tudo, cada um vai ter um sentimento. Na realidade, a gente lembra de ontem, o que que ele fala? Que a maioria das vezes é porque existe uma criança dentro de nós com medo e sem ser amada. É isso aí. E aí, ela não quer ser atingida, não é isso? Não foi isso que a gente viu Uhum. ontem? Foi. Então, quando você controla, você tem tudo sob controle, você não é atingido. Porque tá Fica tudo no distante. controle, né? Está Fica tudo sob distante, controle. né? Fica distante. Está tudo longe lá, né? Não está aqui Então, perto, tá? isso. Então as coisas que a gente vai fazer, a gente quer que as pessoas façam da forma como a gente acha que deve ser. E a gente não dá liberdade para as pessoas. Nós Nossa, a estamos gente ainda está controlando. assim, não é? A Oi? gente ainda faz isso. A gente ainda faz assim, né? Faz. Paz. É a Consciente ou tal, inconsciente? é a tal da defesa, né, gente? Não é? É. É. Hein? Consciente ou O inconsciente? inconsciente. Inconsciente. Aí é consciente. Aí eu achei que eu estava melhorzinha, que eu estava controladinha, né, Sérgio? Não melhorzinha. E aí agora estou no consciente de novo. Então, mas olha o que você falou, eu achava que eu estava controladinha. Então Eu não estou tinha brincando, resolvido. mas Então você não tinha né? resolvido. E você estava Sim. tentando controlar os outros também, Eu de estava alguma eu tava, forma. eu tava achando que eu estava conseguindo aceitar as coisas naturalmente, mas eu acho que não. Eu acho que realmente eu estava no controle mesmo. Mas isso é normal de acontecer. O que a gente não pode é deixar que aconteça. Então, a natureza não dá saltos. E aí eu volto para a gente fazer a nossa oração. Olha o presente que a gente está ganhando. A maior parte dos espíritas desencarnam achando que fizeram um baita de um trabalho consigo mesmo e com todos. Aí chegam lá no plano espiritual, se sentem totalmente perdidos, porque às vezes não são nem socorridos nos hospitais, a maior parte é. Mas assim, às vezes fica uma parte, dependendo da sua consciência, ficam no umbral mesmo, vão para um umbral médio, não vão para um umbral no nível das colônias. Mas se vão para um umbral no nível das colônias, é um espírito doente. Vai ter que aprender um monte de coisa, vai ter que rever um monte de coisa. Aí, onde vem a dúvida, aonde vem o Marcondes falando que não nasce mais como espírita, porque espírita é tudo um bando de doido que não se reforma. Não é assim que o Marcondes fala? Né? Médium é o pavor da vida dele. Então, mas aí
acontece que nem a gente leu agora. Se não fosse espírita, talvez nem pro hospital teria ido. Nem. Estaria lá, no, como você falou, no No umbral médio. Não é Que nem foi André Luiz, É isso aí. que não tinha orientação espiritual e viveu tudo aquilo que ele vivenciou dentro do umbral. Mas aí, voltando na minha ideia, olha o presente que a gente está ganhando, a gente está descobrindo na Terra. É. A gente tem tempo, a gente tem o querer é poder, se a gente quiser, a gente se transforma, e é andar. É escolher aquilo que o que o Tupã falou. Sai do sótão. O que te incomoda? Aquilo que mais te incomoda, você resolve. Você então, já tem uma luz. Então, vamos lá. A conversa é individual. O que me incomoda? É isso? Então, é eu comigo mesma e acabou. Só depende de mim, não depende do outro. Quando a gente depende do outro, aí é BO. Porque eu vou ter que depender do tempo do outro. Agora não, a gente tá ganhando um baita de um presente. Então, bora, sabe? Bora, anda, bora andar. Porque assim, legal, ganhamos. A gente não é anjo. Graças a Deus, estamos todo mundo encarnado, bora trabalhar. Né? Porque senão a gente se perde, gente. A gente vai ficar com pena da gente mesmo, ó, tadinha. Não, já passamos. Bora. Verdade. Aí você fala, que delicadeza. Gente, só tem, não tem mais tempo. Não Não tem tem mais tempo. mais. Essa é a nossa Não tem mais solução. Né? Já foi o tempo de passar a mão na cabeça. Você vê, esse livro é de 2010. Nós estamos aprendendo ele agora, 13 anos depois. Então, Depois que a gente quantos tá anos depois? 13. 13 anos depois? Esse livro é de 2010.